Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias para você fazer sobrar dinheiro todo mês e construir uma autonomia financeira. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Mota. E o tema de hoje é um dos maiores obstáculos que te impede de fazer sobrar dinheiro todo mês. Será que esse obstáculo está fazendo isso com você? Está te impedindo de fazer sobrar dinheiro todo mês? E se isso estiver acontecendo, é normal, porque nós não temos educação financeira aqui no Brasil. Isso tudo que eu trouxe aqui de conteúdo hoje deveria estar no conteúdo das escolas, porque sem isso a gente não consegue ter clareza sobre base, sobre percepção financeira, e eu trouxe muita coisa em relação a isso para você. Fica comigo até o final aqui, se você quiser aprender tudo isso e fazer sobrar dinheiro todo mês, ok? Seja bem-vinda, Ri. Olha só, uma pesquisa revelou que 90%, mais de 90% dos brasileiros possuem dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. Olha só, por que isso acontece? Por falta de percepção, por falta de educação financeira, por falta de conhecimento. E mais da metade, quase a metade, evita, eu não sei se acontece isso com você, evita até mesmo de pensar em dinheiro, para não ficar triste, para não se decepcionar. E eu entendo perfeitamente se esse for o seu caso, porque eu também não tinha conhecimento. Eu não tinha a base financeira que eu tenho hoje. A percepção, e é sobre isso que eu quero falar, percepção financeira. Mas, Sheila, o que é percepção financeira? E aí eu trouxe aqui, ter percepção financeira é você entender como funciona o jogo do dinheiro. E aí eu vou te dar um exemplo aqui de um jogo que eu particularmente nem sei muito, tá? Que é o xadrez. Alguém aqui joga jogo de xadrez, sabe das regras? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu não sei muito, eu sei bem pouquinho, não jogo xadrez. Eu sei que tem várias pedras, né? Tem o peão, tem a rainha, tem o cavalo. E cada uma das peças tem um valor diferente no jogo. Cada peça se movimenta de uma maneira diferente. E agora eu te pergunto, como é que você quer ter uma vida financeira próspera? Quer fazer sobrar dinheiro todo mês? Quer revolucionar suas finanças? Quer construir uma reserva financeira? Se você não sabe jogar o jogo, se você não sabe das regras, como as peças se movimentam, e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, porque um ganhador de jogo de xadrez, ele sabe o que cada peça, como que cada peça funciona, que eu sei que uma peça vai para frente, a outra movimenta para o lado, a outra se movimenta em L, e no jogo do dinheiro é a mesma coisa. Seja bem-vindo, Arthur. O jogo do dinheiro, ele é um jogo emocional, ele é um jogo mental e ele é um jogo estratégico. E a maioria das pessoas acham que é só a parte da estratégia. E não é. Ok? Então, você precisa ter clareza de como funciona o jogo do dinheiro e começar a entrar nesse jogo para ganhar. Tudo bem? E o que é interessante no jogo do dinheiro? O jogo do dinheiro, ele não é um jogo onde só existe um ganhador. Como nos jogos de tabuleiro, está acontecendo as Olimpíadas agora, né? Aqui nas finanças, você pode ganhar, os seus parentes podem ganhar, o seu vizinho pode ganhar, e ninguém se prejudica com isso. Eu falo sempre que as finanças, ela não é uma maratona, onde você vai lá, corre, ganha ou perde. Ela é um processo dia após dia, ela é um jogo diário, é 1% por dia. Hoje você é melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ok? Então, você precisa aprender desse jogo para você começar a ganhar. E eu não estou dizendo que você precisa saber tudo, mas você precisa entender as regras básicas para você conseguir fazer sobrar dinheiro todo mês. Ou fazer sobrar mais dinheiro, porque eu também não sei tudo.
Ninguém consegue saber tudo. As finanças ela é um nicho muito amplo. Mas as regras básicas você precisa saber. Você precisa ter percepção financeira. Isso é básico. É base das finanças. É base que eu ensino mais profundamente no meu curso Revoluciona Finanças. Tudo bem? E aí você precisa entender, você precisa ter clareza isso para você, que se você não souber das regras, o risco grande é de você entrar e perder. É de não fazer sobrar dinheiro, é de pagar as contas em atraso, é de não conseguir conquistar os seus sonhos, é de não conseguir dormir direito sem preocupado com as suas finanças, é chegar nas suas férias e você não poder viajar. Olha quantas coisas que o jogo do dinheiro pode te trazer e que provavelmente não está trazendo. É isso que está acontecendo na sua vida hoje. Se você não está satisfeita com as suas finanças, é porque você não está sabendo jogar o jogo. Você está perdendo esse jogo. E a ausência de percepção financeira, ela é uma das regras desse jogo, que está dentro do pilar estratégia. Que você pode não estar entendendo como funciona. Por isso que eu trouxe hoje aqui alguns conceitos para você ter clareza do que pode estar acontecendo nas suas finanças. Delas não estarem bem. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo meu. Antes da educação financeira entrar na minha vida, eu sabia algumas coisas, né? Mas eu entendia que para eu ir para um próximo patamar, para eu subir degraus, para eu ir para um próximo nível de conquistar, de conquistas, de satisfação, de evolução, de revolucionar as minhas finanças, eu precisava aprender mais. Funciona assim. Se existe alguma disfunção ou problema, é porque você precisa aprender algo que você ainda não sabe. Faz sentido isso que eu estou falando aqui? Se faz sentido, escreve aqui para mim nos comentários. Hashtag sai da caixa. Para eu saber, você que está assistindo esse conteúdo, ok? Então, no meu caso, eu fui em busca disso. Eu estudei, eu li livros, eu fiz cursos, me especializei e eu encontrei muitas percepções financeiras que eu não tinha. E isso me fez alavancar totalmente as minhas finanças, revolucionar e mudar todas as minhas estratégias. Lembra das estratégias? O jogo do dinheiro é um jogo mental, emocional e estratégico. E eu falo que essa foi a época em que eu fiz a minha segunda loucura para revolucionar as minhas finanças. E eu revolucionei. E olha que bacana, eu revolucionei com os mesmos ganhos, só mudando o modo de pensar, mudando as estratégias. Eu sei que esse não é o caso de todo mundo, né? Às vezes você precisa alavancar também a parte dos ganhos, com estratégias para você aumentar os seus ganhos, para você ter mais entrada de dinheiro, ok? E aí você pode estar se perguntando, né? Perguntando para mim, pensando, Sheila, mas eu não gosto de finanças. E aí eu tenho um recadinho para você. Ou você aprende, ou você vai continuar sofrendo com as dificuldades que você está passando. É uma decisão. Ser financeiramente próspero é uma decisão. Porque não importa o estado atual que você se encontra hoje. Se você decidir, você vai em busca disso. Você vai em busca de conhecimento de estratégias. Comigo também foi assim. Eu não sabia. E aí, ou você paga a sua vida com sofrimento ou com sacrifício. O que você prefere? Se sacrificar e aprender? Ou sofrer com tudo aquilo que eu falei? Não realizando seus sonhos, não dormindo direito pensando nas finanças, nas contas que precisa pagar, não dando um futuro bom para o seu filho, não podendo ir ao salão de cabeleireiro sempre que você quiser. O que mais?
E aí eu te pergunto, o que, que você menos gosta? O que, que é mais doloroso para você? Aprender ou sofrer sem ter estratégia financeira? Ok? Então, aprender e ter uma vida digna ou sofrer com as dívidas, não dormir direito, receber telefonemas de cobranças, não poder viajar nas férias, ver seu filho pedindo algo e não poder dar, não poder ajudar seus pais, ter um futuro financeiro incerto, tudo isso são sofrimentos que as pessoas têm ao invés de se sacrificar em aprender finanças, em aprender a se organizar, trabalhar a vida inteira só para pagar conta, só para pagar contas e sobreviver. Pensa, não precisa nem me responder. O que é mais doloroso para você? A dor de sofrer ou a dor de aprender? Porque dor vai existir, de qualquer forma. Você vai optar por qual dor você quer passar. Ok? Você pode ir embora desse conteúdo e vai viver até o final da sua vida do jeito que está mesmo. Ok? E aí, um jeito errado de pensar, porque as pessoas acham que finanças é um bicho de 7 cabeças. Tá? E existem vários mitos que podem estar dentro de você. E qual que é o jeito errado de você superar essa objeção? Qual que é a objeção? A falta de base nas finanças, a falta de conhecimento, a falta de percepção financeira. Você pode pensar que vai ter que ficar estudando a vida inteira. E isso é um mito. Você só precisa aprender a chegar onde você quer chegar. Existe um caminho a ser percorrido. Eu sempre digo que se um pode, se um chegou, se existiu a possibilidade de uma pessoa chegar, qualquer um pode. Você só precisa aprender o caminho. Precisa também estar disposta a pagar o preço. Porque não é um caminho fácil. E aí eu volto lá atrás. O caminho mais difícil é o do sofrimento ou do aprendizado? Ok? E uma vez que você aprender, você não desaprende mais. Uma vez que você vê os resultados, você não desvê. Então, você não vai precisar estudar a vida inteira. Ok? Eu trouxe aqui alguns conceitos e eu te proponho a estar com caneta e papel para você anotar tudo. São conceitos para que você tenha clareza, tenha percepção financeira de coisas da base das finanças, mas que a maioria das pessoas não tem, porque não se aprende na escola, infelizmente, né? Quem sabe no futuro próximo isso pode mudar, ok? Então, primeira coisa que eu trouxe aqui, primeiro ponto, juros. Você sabe o que é juros? O que é juros? E aí eu trouxe aqui uma associação, eu gosto muito de trazer associação com a vida real, porque eu acredito que isso faz com que você entenda melhor, ok? Então, o exemplo que eu trouxe, quando você aluga uma casa, um imóvel, tá? Você paga um valor que é chamado de aluguel, ok? Você paga esse valor ao proprietário da casa, porque você está usufruindo de um bem que não é seu, correto? Os juros é a mesma coisa, ok? Seja bem-vindo. Os juros, ele é o aluguel que você paga por usar uma quantia de dinheiro que não é sua. O dinheiro, ele é um bem como qualquer outro, como o imóvel que você aluga. Então, se você usa o dinheiro de alguém, e esse alguém é um banco, uma instituição, você deve pagar juros. Em outras palavras, se você tiver dívidas em dinheiro, essas dívidas vão te custar juros, ok? Mas não é a simples existência dos juros que você deve levar em conta.
você deve evitar as dívidas. Fazer mau uso do dinheiro custa caro. E aí eu falo, a nossa sigla que a gente tem, que é o PRD, a pessoa que rasga dinheiro. Pagar juros excessivos é rasgar dinheiro, porque você precisa aprender, você precisa visualizar outras opções. A maioria das pessoas pagam juros, são PRD, pessoas que rasgam dinheiro, porque elas querem antecipar um sonho que não é o momento de realizar. E aí você compra um carro e paga 2, 3 carros. Esse é o juros. Esse é o preço de você estar antecipando a compra do carro, que não é o momento, porque se fosse o momento, você teria o dinheiro para comprar. Ok? Então, a primeira percepção financeira que eu quero que você tenha, que eu te proponho, é sobre os juros. Você precisa entender o que é os juros, quanto de juros você está pagando por aquela compra, porque a maioria das pessoas vão lá, compram, e aí eu pergunto, você sabe quanto de juros você está pagando por essa compra? E aí a pessoa fala, Sheila, eu não sei. E eu nem quis fazer questão de saber, porque senão eu não ia comprar. Olha só. Às vezes não queremos viver em um patamar menor por ego, status. É onde que afundamos, ainda preciso melhorar os gastos. É isso mesmo. Status. Sabe o que é status? Na versão financeira, status é você comprar algo que você não quer ou não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você normalmente não gosta. Isso é status. Então, você precisa ter a clareza dos juros que você está pagando. E aí, muitas vezes você vai falar para mim, Sheila, eu não estou conseguindo fazer sobrar dinheiro todo mês. Sheila, eu ganho pouco, por isso que eu não faço sobrar dinheiro todo mês. E aí você não tem clareza, você não tem percepção financeira de que você está rasgando o dinheiro que você poderia estar fazendo sobrar. Tudo bem? Então, juros. Anotou tudo aí, né? Os juros é o aluguel por você estar usando um bem, que é um dinheiro, que não é seu. E normalmente eles são altíssimos. Ok? Segundo ponto que eu trouxe aqui e que a maioria das pessoas não sabem: dívidas boas e dívidas ruins. Nossa, Sheila, existem dívidas boas? Existem dívidas boas. E aí eu quero te explicar a diferença entre as dívidas boas e as dívidas ruins. Tudo bem? Dívidas ruins, vamos começar pela pior, tá? Quando que essa dívida é uma dívida ruim? Quando que uma dívida ela é considerada uma dívida ruim? Quando você paga juros, agora você já sabe o que é juros, que eu já falei. Quando você paga juros alto em relação ao que você irá fazer com o dinheiro que você está tomando emprestado. Ok? Dívidas ruins são aquelas onde os juros são excessivamente altos. Seja bem-vinda. Então, exemplo, vou voltar no mesmo exemplo do carro que eu dei. Você vai comprar um carro e aí você precisa ter clareza de que você pode comprar um carro e rasgar o dinheiro de 2. Imagina! Olha só, gente, uma pessoa em sã consciência que para e pensa, será que ela faz isso? Faz. Sabe por quê? Porque não para pensar. Olha só, você compra um carro de 50 mil, vamos supor, e aí você paga 130 mil nesse carro. Pensa que você está comprando um carro básico e está pagando um carro de luxo. E aí eu te pergunto, imagina, olha só. Imagina se você esperar, guardar esse dinheiro, e aí daqui uns anos, ao invés de você comprar um carro básico, você compra 2,5 ou 3. Compra 3 e dá 2 de presente. E fica com 1. Pensa, gente. Ou
Outra opção, você pode comprar um carro mais popular agora e ir guardando o dinheiro que você ia pagar de juros, para daqui a uns anos você comprar um carro ainda melhor do que você estava em mente. Isso é ter percepção financeira. E a falta da percepção financeira, a falta desse conhecimento, está afundando as pessoas financeiramente. Parar de colocar a carroça na frente dos bois. A minha mãe falava muito isso. Colocar a carroça na frente dos bois. É inverter as prioridades. Não, eu quero um carro agora, zero, e eu vou comprar agora. Então, eu vou pagar 150 mil num carro de 50, porque eu não tenho dinheiro para comprar 50 mil agora e eu vou financiar. Ok? Isso é uma dívida ruim. Então, você precisa analisar as dívidas que você tem hoje, elas são dívidas boas ou dívidas ruins? Elas estão te fazendo chegar mais próximas dos seus resultados ou te afastando dos seus resultados? Daquilo que você quer, dos seus sonhos? Pensa. Sai da caixa. Escreve aqui para mim nos comentários. Hashtag sai da caixa. O que é sair da caixa, Sheila? É você sair da caixinha que o sistema te coloca. Aquela caixinha que você só pensa da mesma forma que todo mundo pensa. Que você segue a manada. E aí eu quero que você saia dessa caixa. Que você aumente, amplie a sua percepção em relação às suas finanças. Que você pense diferente da maioria. Que você tenha resultados diferentes da maioria. Porque a maioria está na caixinha, está pensando igual e está tendo os resultados iguais. Então, vamos sair da caixa? Bora sair da caixa? Escreve para mim aqui nos comentários. Hashtag sai da caixa. Seja bem-vinda, Dani. Ok? Isso é revolucionar as finanças. As pessoas falam, ai, Sheila, você fala de revolucionar as finanças. É para as pessoas ficarem ricas amanhã? Não, não é. Você, às vezes, não tem percepção financeira. E quando você sair da caixa, ninguém vai te segurar mais. Ninguém. Eu tenho certeza disso. Porque aconteceu comigo. Sai da manada, é isso aí. Vamos falar de dívidas boas agora? O que são dívidas boas, Sheila? Dívidas boas são aquelas dívidas. Primeiro, tá? Existe a dívida boa, que você faz a dívida e que você está pagando essa dívida. Então, vamos supor, você foi lá comprar um armário, tá? Um guarda-roupa, e aí você pagou esse guarda-roupa em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Foi uma compra boa, né? Sem juros, em 10 vezes, você vai pagar pouquinho. E aí, todo mês, você vai lá e você consegue pagar essa parcela. Isso é uma dívida boa. Você está conseguindo pagar ela e você está pagando ela sem juros. Esse é um tipo de dívida boa. Outra dívida boa é aquela dívida que toma empréstimo, mas que esse empréstimo ele vai te retornar valores, vai te retornar em dinheiro. Então, vamos supor que apareceu algo para você comprar e que você não tem dinheiro. Mas você sabe que se você comprar, você vai poder vender por 3 vezes o valor. Olha só, o valor pago. Só que você não tem o dinheiro para comprar. E aí, de forma inteligente, isso é uma dívida boa, você vai lá e faz um empréstimo, compra esse produto e você vende ele pelo valor de 3 vezes mais. Então, o valor que você ganhou, ele é muito maior do que os juros que você está pagando pelo empréstimo do dinheiro, percebe? Olha só, isso é revolucionar suas finanças.
Então, você está usando o dinheiro do banco para ganhar mais dinheiro. Você está pensando como banqueiro. E eu vou falar aqui sobre a percepção do banqueiro. Você está usando o dinheiro do banco para você ganhar, para você gerar mais dinheiro. Se não é esse o seu caso, pare de pedir dinheiro emprestado. Para de ser um PRD, pessoa que rasga dinheiro. Deu para entender que nós temos dois tipos de dívidas boas? Aquela que você faz, que você não paga juros e que você está pagando ela dentro do seu orçamento todo mês. Que ela cabe no seu bolso. A outra é quando você toma dinheiro para gerar mais dinheiro. A maioria dos empresários e empreendedores sabem isso, que é trabalhar com o dinheiro dos outros. Estou viajando ainda, mas paguei à vista, graças a Deus. Voltar sem dívida e ainda tem mais 2 destinos. É isso aí. É isso aí. E outra, quando você paga à vista, você ainda consegue barganhar mais desconto. Ok? Então, eu não prego aqui que você não é para você comprar. O que eu prego aqui é a compra inteligente. Para você não rasgar dinheiro. Qualquer dinheiro que você rasgar vai fazer com que você sobre menos dinheiro no seu mês. E é tão difícil você trabalhar o mês inteiro e depois você rasgar o dinheiro, pagar juros para o banco. Tudo bem? Ficou claro que é dívida boa e dívida ruim? Espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta aqui para mim nos comentários. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui o primeiro ponto, que foi sobre os juros, que você precisa ter essa percepção do que é os juros, como calcular e tudo mais. Seja bem-vinda, Dani. Falei aqui o que são dívidas boas e dívidas ruins, para você parar de fazer dívidas ruins e focar nas dívidas boas somente, ok? E agora eu quero falar sobre a percepção de um banqueiro. Gente, todo mundo deveria saber como o banqueiro trabalha, como o banco trabalha, tá? E aí eu trouxe isso daqui para você. Espero que os bancos não corram atrás de mim. O banqueiro, ele é um ótimo empreendedor. Ele também faz dívidas, vocês sabiam? Porque ele não fabrica dinheiro. E aí o que ele faz? Ele pega o seu dinheiro emprestado e ele vai te pagar juros. Isso é uma dívida, não é? O banco pega o seu dinheiro emprestado e ele te paga juros. Como, Sheila? Quando você deixa o seu dinheiro na poupança, ele vai te pagar um juros pequeno, mas vai. Quando você faz um investimento no banco, aplicações bancárias, ele toma seu dinheiro emprestado e ele combina com você uns juros que ele vai te pagar, certo? Então, o banco está fazendo uma dívida e ele te paga os juros. E aí, você coloca o seu dinheiro na poupança, e eu nem vou falar de investimento aqui, vou falar de poupança, tá? Que eu sei que todo mundo conhece, ok? Para ficar simples de você entender. Eu não gosto de blá, 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 de ficar falando um monte de coisa técnica, ok? E aí, você está emprestando dinheiro para o banco e o seu dinheiro ele fica lá disponível para o banco usar. E ele vai te pagar uns juros por isso, que é o aluguel. Lembra que eu falei no primeiro item? Os juros eu associei ao aluguel. Por quê? Porque o dinheiro, ele é um bem da mesma forma que um imóvel que você aluga. Você está alugando o seu dinheiro, só que o banqueiro, olha só, ele só faz dívidas boas. Por quê? Agora você já sabe que é dívida boa. Ele pega o seu dinheiro emprestado e ele pega esse seu dinheiro e ele empresta para o vizinho.
com juros altíssimos. Então, olha só a dívida. Ele pega o seu dinheiro emprestado por um juros pequeno e ele empresta para outra pessoa com juros altíssimos. E pagam jurinhos pequenininho para você. E aí ele embolsa a diferença. Lembra que eu falei aqui que o empreendedor, ele trabalha com o dinheiro dos outros? O banco trabalha com o nosso dinheiro. O banco trabalha com o seu dinheiro. Então, eu te proponho aqui ampliar. Eu sei que é difícil e você... Por isso que eu trago conteúdos aqui e às vezes eu falo várias vezes a mesma coisa. Eu te proponho, na hora de revolucionar suas finanças, você pensar como um banqueiro. O banqueiro, ele ganha dinheiro sem ter dinheiro. E agora eu vou te contar a maior alegria de um banqueiro. Sabe quando que é? Quando você deixa o seu dinheiro na conta corrente. Por quê, Sheila? Por quê? Porque ele usa o seu dinheiro, o nosso dinheiro, porque eu também deixo, né? Sem precisar pagar aluguel para você ou para mim. Olha só. Então, ele pega o nosso dinheiro, pega seu dinheiro da conta corrente e empresta para alguém a juros altíssimos e depois te devolve quando você vai lá tirar o seu dinheiro da conta corrente e não te paga nada, zero por isso. E ele lucra ainda mais com as transações dele. Olha só. Isso chama spread, é a diferença das taxas. Então, por exemplo, ele te paga... a poupança está 4,25 a Selic, a poupança está 3 e pouco ao ano. Aí ele pega seu dinheiro, te paga 3 e pouco ao ano, e ele vai lá e empresta para alguém a 200% ao ano, porque é juros sobre juros, né? 5% ao mês, ou cartão de crédito. Gente, é muito dinheiro. Percebe como funciona um banco? Percebe como você ter clareza disso é importante? Para você ter clareza de que algumas pessoas, nesse caso o banco, usam apenas, olha só, eles usam apenas o seu conhecimento e a sua credibilidade. E nada mais que isso. Por isso que ter conhecimento é tão importante. Ninguém tira o conhecimento que você tem. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu formato original. Albert Einstein. E às vezes você não está dando valor a ter conhecimento nas suas finanças. É só isso que você precisa para você revolucionar suas finanças. Conhecimento, educação. Para você ter percepção do valor do seu dinheiro. E aí o banco usa o nosso dinheiro para ficar cada dia mais rico. Ou seja, o banqueiro possui percepção financeira. E aí você pode estar pagando juros de um financiamento de carro, que eu já falei aqui, de um cheque especial, de um cartão de crédito, por exemplo, de forma desnecessária. Porque você não tem percepção e você vai lá e compra, às vezes, algo que você nem está precisando. E você arca com um ônus desnecessário e prejudicial para obter algo que você não tem condição de adquirir naquele momento. Ninguém deveria pagar juros se não fosse para ficar um pouco mais rico com esses juros. Isso se chama consumo inteligente. Faz parte do jogo do dinheiro, é estratégia. O jogo do dinheiro é um jogo mental, emocional e estratégico. Sua vida financeira pode estar ruim por falta de percepção financeira, por não saber controlar a sua emoção de comprar algo antecipadamente sem ter condições para tal.
Olha lá, a emoção entrando no jogo. Emocional, mental e estratégico. Tudo bem? Anotou tudo, né? E eu quero deixar aqui uma tarefinha para você, tá? Para você, primeiro, duas tarefinhas. Dá uma olhada nas dívidas que você tem. Identifica quais são as dívidas boas, quais são as ruins. Essa atividade, ela vai fazer você colocar em prática o que eu falei aqui. Vai treinar sua mente. Será que você tem muitas dívidas ruins? E aí, depois que você fizer isso, coloca para mim aqui nos comentários algo que você já comprou e quem nunca, porque já aconteceu muito comigo, de dívidas ruins. Algo que você já comprou, uma dívida ruim que você fez e que você não teve percepção financeira. E que você pagou juros sem precisar pagar. Porque você poderia esperar ou fazer algo de uma forma mais inteligente. Coloca para mim nos comentários que eu quero ter o seu feedback. Ok? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês, tá? Quem está aqui ao vivo, hoje é quinta-feira, então toda terça e quinta às 12h12 eu estou aqui com muito conteúdo de finanças para você.